Henker que vive duas vezes. Capítulo 104. Ato de abertura, 2. O diário de seu irmão não continha nada sobre as habilidades dos altos escalões. Mas Yon-woo queria verificar com seus próprios olhos, principalmente a força do rei marcial, que estava no auge dos 9 reis. Nossa, ser professor realmente não é fácil. O que devo mostrar a você? Em vez de pensar que Yon-woo era irritante por perguntar tantas coisas a ele achou que Yon-woo estava bastante confiante. O rei marcial decidiu mostrar algo muito sofisticado e forte enquanto fazia isso. Era uma vez chamado de arquivo andante, porque conhecia muitos mugongs diferentes e dominava alguns deles. Então o rei marcial pensou, já que o mugong que ele planejava ensinar a Yon-woo eram os 8 punhos extremos, ele lhe mostraria uma parte dele. Eu não costumo mostrar isso para outras pessoas. Hoje estou fazendo isso só para você, então observe com atenção. Esta é uma parte dos 8 punhos extremos chamados Break Heaven. O rei marcial começou a se posicionar. De repente, a atmosfera ao redor do rei mudou e ficou mais pesada. Colidir asterisco. Os olhos de Yon-woo estavam fixos no rei marcial para ver tudo com seus olhos dracônicos. Sua respiração, circulação de mana, movimento muscular e os ângulos de suas ações. Um objetivo que ele tinha para o futuro estava bem na sua frente. E durante esse tempo, a besta que estava adormecida dentro do rei marcial começou a se mostrar. Seu espírito de luta caiu como uma tempestade. A presença do rei marcial cresceu como um gigante, e era como se o rei marcial fosse a única coisa que existia no mundo. Edora empalideceu e recuou. Ela plantou a espada no chão para se proteger de alguma forma. Mesmo para Yon-woo, foi difícil manter-se estável. O circuito mágico girou em seu corpo como um louco, mas ele mal conseguiu manter o equilíbrio. Seu olhar ainda estava no rei marcial em meio a tudo isso. Tudo o que o rei marcial viu lhe pareceu uma ilusão. Foi mais do que ele sentiu ao olhar para o rei marcial até agora. Era um mundo inteiramente novo. Todos os conceitos que ele havia organizado em sua cabeça explodiram como fogos de artifício e, quando tentou reconstruí-los, caíram como blocos de Jenga. Foi uma força que excedeu Mugong. Foi a força de alguém que completou Mugong e treinou seu poder mágico ao máximo. O cume que ele tinha que alcançar estava ali mesmo. O rei marcial levantou a ponta das mãos. Sua mão emitiu uma luz azulada e traçou uma linha no ar, cortando o sol no céu. E então, switch asterisco. O sol se dividiu em 2. Yon-woo arregalou os olhos com a visão inacreditável. Edora cobriu a boca com a mão. Um grito silencioso ecoou. O sol que havia sido dividido em 2 se partiu em pedaços e uma escuridão desceu. O mundo estava se afogando na escuridão. Não havia uma única luz. E como num passe de mágica, o sol recuperou o seu lugar e o mundo pôde voltar a ter luz. Foi um evento que aconteceu tão rápido que as pessoas se perguntaram se o haviam imaginado. Mas enquanto experimentava essas coisas, Yon-woo ficou chocado além das palavras. Essas coisas são possíveis? Ele pensou que havia criado um escabelo para se tornar um tanto poderoso com o controle de mana que havia feito em 4 dias. Mas havia uma lacuna tão grande no poder entre ele e o marcial que ele nem queria tentar pegá-la. A diferença era tão grande que nem mesmo seus olhos de Draconis conseguiram alcançá-lo. Uau, meu ombro dói um pouco por usar minha força. Você viu, certo? O rei marcial falou enquanto girava o ombro. Estamos saindo hoje à noite, então não se atrase. Edora, dê comida para esse garoto. Todo mundo vai subestimá-lo quando virem o quão magro ele é. Ok? Estou de folga agora. Depois que esse evento desconcertante aconteceu, o rei marcial desapareceu silenciosamente. Yon-woo recuperou o juízo muito depois de partir. Algum dia. Seus punhos estavam tão cerrados que você podia ver as veias saltando, e um novo tipo de paixão incendiou seu coração. Algum dia irei além disso. Pela primeira vez, um marco que ele precisava superar foi criado na mente de Yon-woo. Eca, eu quase morri. Em um local que Yon-woo e Edora não conseguiam ver. Quando o rei marcial pensou que estava sozinho, ele massageou o braço direito. Ele sofreu muitos danos musculares ao aumentar seu poder mágico ao máximo. Meu ponto, exatamente, por que você se exibiu? Os mais velhos estão quase loucos tentando encontrar você. Eles estão perguntando se você está em seu juízo perfeito agora que todos os outros clãs enviarão reclamações para nós. O médium psíquico o repreendeu. Não, mas, querido, não posso mostrar meu lado fraco para meu filho. Posso? E ele sorriu. Além disso, professor deve ser alguém que não pode ser ultrapassado e tem que ser um muro, além de uma meta para o aluno trabalhar duro. E se você cortar completamente a motivação dele? Bem, então ele só equivale a isso. Ele falou em um tom frio. De qualquer forma, então, como é? Você está satisfeito? Você não iria tão longe originalmente. Fiquei satisfeito desde o início. Então o que? Estou planejando fazê-lo trabalhar mais do que planejei. Aquele cara do Deus da Espada levou 30 dias para terminar o teste. Mas levou apenas 4. Você não acha que eu tenho que ser um professor muito melhor? Então é justo? Você podia ver a expectativa nos olhos do sorridente rei marcial. Se os 2 discípulos se encontrassem, isso também seria divertido de assistir.
Ele não pôde deixar de pensar que muitas coisas divertidas aconteceriam durante esta guerra. A noite chegou. Foi a noite que o rei marcial disse que sinalizaria o início da guerra. Os membros da tribo que disseram que iriam participar já estavam no centro da aldeia. Um total de 21 clãs participariam. Cada clã enviou de 10 a 100 membros. Portanto, o número total de membros chegou a cerca de 500. Como a participação na guerra era voluntária, apenas 500 membros compareceram para lutar. Mas cada um desses membros era um guerreiro. Portanto, apesar do pequeno número, a aura que eles emitiam era de um exército de 10.000. Yon-Woo estava em algum lugar nessa mistura. Ele ouviu o discurso do rei marcial entre os outros convidados. Vocês estão com medo porque já faz um tempo que não saímos, né? Não molhe as calças porque você está com medo, ok? Estarei verificando essas pessoas. Seu discurso foi cheio de piadas em vez de sério. Ah, você mesmo deve ter cuidado. Se descobrirmos que você está sendo espancado, trocaremos nosso rei. Isso parece divertido. Espere, não é esse o melhor cenário? Então não precisaremos olhar para o rosto dele novamente. Os guerreiros também estavam ocupados brincando com o rei. Ao ver esse espetáculo, Yon-Woo teve uma ideia. Talvez a razão pela qual a tribo de um chifre tenha conseguido permanecer como a força militar mais forte tenha sido por causa dessa negligência. Eles definitivamente não achavam que perderiam e tinham imenso respeito pelo rei marcial em seus olhos. De qualquer forma, não morra. Se você morrer, vou deixá-lo envergonhado, seguindo até o inferno e arrastando-o de volta pela orelha. Entendi? Sim, senhor. Tudo bem. Então vamos. É hora de jogar. Depois que o rei marcial soltou um grito, os guerreiros rasgaram o bilhete que lhes havia sido entregue antecipadamente. Yon-Woo também rasgou seu próprio ingresso com todas as suas forças. Sob sua máscara, seus olhos brilharam como fogos fatos. Dragão vermelho e Cheong-Vado. O ato inicial da guerra havia começado. Este é o 11º andar, o mundo dentro dos sonhos. Antes mesmo que a mensagem pudesse desaparecer, Yon-Woo e a tribo de um chifre começaram a se mover como um só. Da zona inicial até a cidade Kuran, eles planejavam viajar sem descanso. Começou a escurecer porque o sol havia se posto. Apenas o luar brilhava para eles. Começar a lutar juntos assim é o destino. Por que não nos apresentamos? Eu sou Cylon. De repente, algo se aproximou de Yon-Woo. Inesperadamente, o dono da bela voz usou um martelo. Ele ergueu o martelo bem acima da cabeça de Yon-Woo. Sob o martelo, havia um halfling anão um pouco mais baixo que Enova. Cylon. Ele era um Henker famoso, amplamente conhecido como Martelo Cantante. Por um tempo, ele ganhou fama por ser capaz de exercer uma grande quantidade de força em comparação com seu pequeno corpo. Pessoas como Cylon, que desapareceram repentinamente, viviam como convidados da tribo de um chifre. Ele realmente parece uma criança. Halflings e anões tinham físicos semelhantes. Então as pessoas os distinguiam por seus rostos. Os rostos dos anões eram muito musculosos, mas os Halflings tinham rostos infantis. Eles também tinham vozes lindas, então também eram famosos por suas músicas. Cylon não foi exceção a isso. Por fora, ele tinha uma aparência infantil, mas na verdade era uma velhice vigorosa que já havia passado por todo tipo de coisa. Caim. Yon-Woo olhou para Cylon e olhou para frente novamente. Isso significava que ele não queria continuar a conversa. Cylon olhou para Yon-Woo com uma expressão perplexa. Mesmo quando ouviu que o mais novo convidado da tribo era a pessoa que causou toda a comoção na tribo, o acumulador, ele não ficou tão interessado. Ele não se importava com o andamento da torre, mas quando soube que essa pessoa poderia ser um novo discípulo do rei marcial, isso mudou. Aquele rude rei marcial levou um novo discípulo? Durante toda a sua estadia como convidado, ele só viu 2 discípulos do rei marcial. Um deles era o deus da espada, e o outro era igualmente poderoso. Ser ensinado pelo rei marcial significava que você tinha potencial, mas também significava que tinha algo extremamente especial em você. Então Cylon estava curioso sobre o que o rei marcial tinha visto em Caim. Mas Yon-Woo interrompeu a conversa como se não pudesse ser incomodado depois de dizer seu nome. Essa atitude rude. Uma das sobrancelhas de Cylon se contraiu. Esse cara o irritou tanto quanto o rei marcial. Ele era semelhante aos outros discípulos do rei marcial. Ser rude era algo comum que todas as pessoas poderosas tinham? Cylon quase nunca recebeu esse tipo de atitude durante seu tempo como Henker. Ele tentou reprimir sua raiva. Ele se perguntou se era porque esse cara era um novato que tinha acabado de escalar a torre, então não sabia quem era Cylon. Então Cylon forçou uma risada. Você é muito quieto e direto para a sua idade. Você conheceu os outros convidados? Na verdade, íamos dar uma festa de boas-vindas. Mas você ficou naquele arquivo por mais de 3 dias. Cylon queria se dar bem com Caim porque achava que seria capaz de ver o que o rei marcial via se permanecesse ao seu lado por mais tempo. No entanto, Caim, venha para a frente. O rei marcial, que estava na frente, chamou Yon-Woo. Yon-Woo acenou com a cabeça para Cylon e desapareceu para onde o rei marcial estava. Cylon franziu a testa. Ele parou de andar quando pensou em como uma criança tão pequena o ignorava daquele jeito.
Você está bem? Trivia, que seguia Cylon silenciosamente, riu. Era difícil dizer quem ele era porque seu rosto estava coberto por um capuz. Mas suas rugas mostravam que ele era uma pessoa idosa. Trivia também era um ranqueador hospedado como convidado da tribo. Ele era famoso como o eletricista. Você acabou de me perguntar se estou bem? Todos os caras são como o rei marcial assim? Eles poderiam ser. São todas pessoas que não estão acostumadas com a interação social. Trivia esfregou o queixo. Mas dizem que o rei marcial lhe dará aulas durante a guerra. Então não poderemos ver alguma coisa? De qualquer forma. Os olhos de Cylon estavam semicerrados de aborrecimento. Veremos se ele pode se dar ao luxo de ter esse tipo de atitude ou não depois de ver seu desempenho.